O Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, tornou-se um dos maiores exemplos de excelência no futebol mundial. Desde que chegou ao clube em 2016, o técnico transformou o City em uma máquina de conquistar títulos, acumulando taças e quebrando diversos recordes. No entanto, em 2024, o que parecia mais um ano de glórias virou um pesadelo. Afinal, o que realmente transformou o City em um dos piores times do futebol europeu nesse ano? É o que vamos descobrir. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, o time começou 2024 com altas expectativas como de costume. Afinal, vinha de uma temporada brilhante, tendo conquistado a Champions League pela primeira vez em sua história e solidificado a sua hegemonia no campeonato inglês, vencendo o título pela quarta vez consecutiva. O time comandado por Pep Guardiola parecia invencível, com um elenco estrelado e um técnico amplamente considerado um dos maiores da história do jogo. No entanto, o cenário mudou de forma drástica em pouco tempo. Após um início relativamente sólido, os primeiros sinais de crise começaram a surgir em setembro. O que inicialmente parecia apenas uma oscilação normal, transformou-se em uma sequência de resultados ruins, culminando na pior fase do clube na última década. Nesse sentido, a sequência de 12 jogos entre outubro e dezembro foi desastrosa. Foram 9 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Um dos pontos mais baixos veio na 17ª rodada, no dia da gravação desse vídeo, quando o City perdeu para o Aston Villa por 2-1. Apesar de contar com grande parte do seu elenco titular, o time parecia apático em campo, cometendo erros defensivos básicos e mostrando total falta de criatividade no ataque. Essa derrota deixou o City na sexta posição, com apenas 27 pontos, enquanto o líder Liverpool tem 36, mesmo com 2 jogos a menos. A posição na tabela é muito simbólica para um clube acostumado à liderança. Essa é disparada a pior campanha do City após 17 rodadas desde a chegada de Guardiola, e a diferença para o topo é alarmante. Para piorar, rivais como Arsenal e Liverpool apresentam certa constância, o que dificulta ainda mais a recuperação. Embora muitos fatores tenham contribuído para esse colapso, 3 problemas principais se destacam: as lesões em jogadores-chave, uma dependência excessiva de certos nomes e a exaustão física e mental. Bom, se há um elemento que catalisou a queda do City em 2024 foram as lesões. O elenco que antes parecia invulnerável foi desgastado por problemas físicos, especialmente entre nomes importantes, o que prejudicou profundamente o desempenho da equipe e limitou as opções táticas de Guardiola. O começo da crise na temporada veio com a lesão do Rodri, ocorrida no dia 22 de setembro em um confronto contra o Arsenal. Durante uma disputa de escanteio, o volante espanhol sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele foi imediatamente retirado de campo no Etihad Stadium, deixando claro que algo grave havia ocorrido. Portanto, 5 dias depois, a gravidade da situação foi confirmada. Rodri passaria por uma cirurgia e estaria fora de ação pelo restante da temporada. O problema é que Rodri era o coração do Manchester City. O espanhol controlava o ritmo de jogo, organizava as transições defensivas e ofensivas e era vital na proteção da linha defensiva. Não à toa, foi eleito o melhor jogador da Europa e vencedor da Bola de Ouro em 2024. A sua ausência, claro, deixou um vazio impossível de ser preenchido, expondo a fragilidade do City sem ele. Sem Rodri, o time perdeu a sua capacidade de controlar os espaços no meio-campo. Guardiola até tentou improvisar alguns jogadores ali, mas essas soluções temporárias apenas agravaram o problema. A defesa ficou muito mais exposta e a falta de uma figura central para distribuir o jogo tornou o ataque muito mais previsível. Além disso, o City também sofreu com lesões no setor defensivo. Rúben Dias, por exemplo, é um jogador que está fora de cogitação para atuar nessa temporada. Isso, claro, resultou em uma defesa desorganizada, vulnerável a contra-ataques e incapaz de lidar com a pressão constante dos adversários. Alguns jogadores já estão jogando, como é o caso de Akanji e John Stones, o que não quer dizer que eles estão 100% prontos. Bom, o calendário do futebol europeu também desempenhou um papel significativo nisso, tá? Guardiola foi vocal em suas críticas à organização do futebol inglês, apontando o curto intervalo entre as partidas das competições nacionais e continentais. Embora essas reclamações não fossem novas, elas ganharam mais peso diante da crise do City. O desgaste acumulado foi evidente não apenas nas lesões, mas também na queda de rendimento de jogadores como Bernardo Silva e Grealish, que pareciam exaustos em muitos jogos.
Alguns argumentaram que Guardiola deveria ter reforçado o elenco no início da temporada, prevendo o desgaste físico e a possibilidade de lesões. Embora o City tenha um dos plantéis mais caros do mundo, a dependência de certos jogadores ficou evidente. Guardiola sempre foi um jogador que gostou de elenco enxuto, e isso em 2024 se mostrou um problema. Bom, ainda falando sobre Guardiola, a temporada expôs não apenas as fragilidades do elenco do City, mas também as do treinador como um líder em um momento de crise sem precedentes em sua carreira. O técnico espanhol sempre foi uma figura profundamente emocional. Em seus melhores momentos, essa paixão era um trunfo. No entanto, em momentos difíceis, essa intensidade frequentemente se volta contra ele. Um episódio emblemático dessa instabilidade aconteceu após um jogo da Champions League contra o Feyenoord, onde o City desperdiçou uma vantagem de 3-0 e empatou por 3-3. Guardiola, visivelmente abalado, insinuou em uma coletiva de imprensa que estava tão frustrado que chegou a cogitar autopunições. Embora tenha pedido desculpa no dia seguinte, o estrago já estava feito. A mensagem de instabilidade emocional irradiava pelo clube. Essa mesma energia foi vista novamente após a derrota para o United em casa por 2-1. Guardiola, que normalmente é conhecido por suas análises táticas profundas, pareceu perdido em suas explicações pós-jogo, optando por culpar fatores externos como a arbitragem e até mesmo o comportamento da torcida. As suas entrevistas claramente mostravam o treinador sentindo o peso da pressão. Parte dessa dificuldade em lidar com a crise vem da sua experiência limitadíssima em contextos desse porte. Desde o início da sua carreira como técnico, ele sempre comandou times dominantes e, mais importante, estáveis. No Barcelona, herdou uma geração dourada liderada por Messi, Xavi e Iniesta. No Bayern de Munique, assumiu uma equipe que havia acabado de conquistar a tríplice coroa, e no Manchester City chegou com recursos financeiros quase ilimitados para moldar o elenco à sua imagem. Esses cenários sempre permitiram que Guardiola disputasse títulos e lidasse com adversidades mínimas. A temporada de 24, porém, foi um choque. Pela primeira vez, ele não estava lutando pelo título, mas sim pela sobrevivência no G4 do campeonato inglês. Essa nova realidade expôs um Guardiola que não sabia lidar com dificuldades prolongadas. As suas decisões começaram a parecer desesperadas, desde a rotação excessiva de jogadores até mudanças táticas. A pressão sobre o treinador, claro, também se espalhou para a diretoria e para a torcida. Os rumores de que o técnico estaria considerando deixar o cargo começaram a circular, alimentado por suas declarações ambíguas em entrevistas. A relação entre o técnico e os torcedores, que antes era de idolatria, começou a se desgastar, até mesmo com vaias sendo ouvidas após derrotas consecutivas no Etihad Stadium. A diretoria, por sua vez, optou por apoiar Guardiola, mas as dúvidas internas eram claras. Muitos questionaram se ele ainda era o homem certo para conduzir o City após quase uma década no comando. No entanto, a renovação do contrato até 2027 sinalizou que o clube estava disposto a apostar na estabilidade ao invés de uma mudança drástica. Por outro lado, se o City sofreu com lesões e com os colapsos de Guardiola, a crise de 2024 também revelou um problema quase que estrutural mais profundo: a dificuldade do clube em renovar um elenco que, embora lendário, já apresentava sinais de desgaste. Os pilares que sustentaram a era de maior sucesso da história começaram a mostrar rachaduras, tornando evidente que o ciclo estava chegando ao fim. Jogadores que antes eram intocáveis no esquema de Guardiola passaram a ter desempenhos abaixo da crítica, prejudicando a consistência da equipe. O lateral Kyle Walker, por exemplo, que já foi um dos melhores do mundo por anos na sua posição, começou a cometer erros defensivos que antes pareciam impensáveis. Além disso, Ederson, que já foi um dos goleiros mais confiáveis do mundo, também enfrentou um declínio preocupante. Durante um período da temporada, Guardiola optou por deixá-lo no banco, sendo substituído por Ortega em jogos importantes, inclusive nesse jogo de hoje contra o Aston Villa. A justificativa era a busca por maior solidez defensiva, mas a decisão só aumentou a especulação sobre o futuro do goleiro brasileiro. Por outro lado, Kevin De Bruyne também enfrentou desafios únicos. O meia belga, considerado um dos melhores jogadores da última década, teve dificuldades físicas que limitaram a sua influência. Além disso, também teve propostas da Arábia e disse ter ficado mexido, mas o clube resolveu não liberá-lo. O declínio desses jogadores trouxe à tona uma questão importante: o Manchester City falhou em renovar o elenco no momento certo. Durante anos, o clube optou por manter seus veteranos devido ao impacto que tinham no time, mas ignorou os sinais de desgaste físico e mental.
A decisão de não buscar substitutos para jogadores como De Bruyne e Walker, por exemplo, foi um erro claríssimo. No entanto, o City do Guardiola não foi o primeiro clube a enfrentar esse tipo de problema. O Real Madrid, por exemplo, passou por um declínio semelhante após o auge da era Cristiano Ronaldo, precisando renovar praticamente boa parte do elenco para voltar ao topo. Da mesma forma, o Barcelona lutou para substituir nomes como Xavi e Iniesta, sofrendo uma queda de desempenho prolongada. Esses exemplos mostram que, claro, o declínio é inevitável para qualquer equipe, mas a forma como ele é gerenciado faz toda a diferença. E o City, ao que parece, foi lento em reconhecer os sinais e agir. Bom, no meio de todo o caos da temporada de 2024, uma decisão dividiu torcedores e analistas: a renovação do contrato de Pep Guardiola. Já o técnico mais longevo da Premier League na atualidade, Guardiola recebeu uma extensão de contrato até 2027, garantindo a sua permanência no clube por mais 3 temporadas. Para alguns, isso foi um voto de confiança necessário em meio à crise. Para outros, isso foi um erro estratégico que pode aprofundar ainda mais os problemas da equipe. Desde a sua chegada ao Etihad Stadium em 2016, Guardiola transformou Manchester City em uma das maiores potências do futebol mundial, quiçá a maior. Em 8 anos, ele conquistou impressionantes 18 troféus, incluindo 6 títulos de Premier League, uma Champions League e o inédito Mundial de Clubes. O seu estilo de jogo revolucionário, baseado na posse de bola, movimentação incessante e transições rápidas, elevou o nível do futebol inglês e inspirou uma nova geração de treinadores. Isso não tem dúvida. No entanto, 2024 apresentou a Guardiola um desafio sem precedentes. Pela primeira vez em sua carreira, ele se viu liderando um time em colapso, incapaz de traduzir suas ideias táticas em resultados consistentes. A pressão, os fracassos e a crise levantaram questões sobre a sua capacidade de reverter a situação e devolver o City ao topo. E embora a renovação tenha suas justificativas, como a identidade do clube e o seu histórico de sucesso, ela também carrega riscos consideráveis. Em primeiro lugar, a longevidade de Guardiola no clube já é atípica para os padrões do futebol moderno. Após quase uma década no comando, é natural que a sua mensagem perca impacto e que o desgaste com jogadores e diretoria se torne um problema. Além disso, Guardiola nunca enfrentou uma reconstrução tão profunda em sua carreira. No Barcelona, por exemplo, ele saiu antes que o ciclo de sucesso chegasse ao fim. No Bayern de Munique, ele comandou um time que já era dominante na Bundesliga. Por outro lado, no City ele está em território desconhecido, tendo que lidar com uma equipe envelhecida, lesões em jogadores importantes e uma pressão crescente por resultados. A renovação do Guardiola, além disso, trouxe à tona comparações com outros grandes nomes que enfrentaram crises semelhantes. No Liverpool, por exemplo, Klopp conseguiu estabilizar o time após uma temporada decepcionante e entregou uma campanha competitiva antes da despedida. Por outro lado, o Manchester United e o Arsenal enfrentaram anos de dificuldade após a saída de Ferguson e Arsène Wenger, o que destaca os riscos de mudanças bruscas na liderança. No caso de Guardiola, a escolha de permanecer no clube pode ser vista como um teste da sua capacidade de adaptação e resiliência. Se ele conseguir superar essa crise, isso consolidará ainda mais o seu legado como um dos maiores treinadores da história. Caso contrário, o City pode enfrentar um declínio ainda mais acentuado. Portanto, a pergunta que paira sobre o Etihad Stadium é: será que esse é o começo do fim da era Guardiola ou um novo ponto de partida? A renovação de contrato até 2027 mostra que o clube confia no homem que os levou ao topo do mundo, mas a continuidade traz consigo o risco de prolongar o sofrimento caso o técnico não consiga reverter a situação. Para o City, o futuro ainda é incerto. Esse pode ser o início de um processo de reconstrução que, se bem conduzido, levará o clube de volta ao topo. No entanto, também pode marcar o começo de um declínio semelhante ao que gigantes como United e Arsenal enfrentaram após o fim de suas eras douradas. O que você acha sobre isso? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.